Carmen Lúcia reconhece tensão no STF em meio a caso Master e diz: eu não faço nada errado. Né? Vamos lá. Da minha parte, digo, podem dormir tranquilos. Não há uma linha minha que esteja fora da lei, declarou a magistrada. Supremo enfrenta divisão entre ministros em meio a repercussões do caso do Banco Master. Eu vou te falar por que isso está acontecendo, tá? Minha percepção, isso é uma questão de opinião. Eu acho que a Carmen Lúcia, de fato, ela é meio Caxias, né? No sentido de respeito à lei, etc. E provavelmente ela vai esbarrar em pessoas que não são tão Caxias assim, né? De repente, sei lá, um ministro supremo que tem um contrato de centenas de milhões de reais, né? De repente, outro ministro que tem cotas em resorts com dono de banco picareta, né? E a galera tá falando, a Carmen Lúcia pode atrapalhar, é melhor que seja um de nós conduzindo esses trabalhos. E a galera tá fazendo uma pressão pra ela, né? Sai fora, vai viver tua vida, vai viver tua vida. E aparentemente ela não tá querendo. E eu torço pra que ela não saia, tá? Eu torço pra que ela não saia. Deixa eu ver a declaração dela, põe aí. Eu temo na política, eu temo também, professor Oscar, para os futuros ministros do Supremo. Algumas pessoas não vão querer ir, porque a nossa família não quer que a gente fique. A tendência, para nós mulheres nem se fala, dificuldade enorme, porque o discurso de ódio contra o homem é mau administrador, isso e aquilo, contra nós, e os senhores todos já viram o que fazem a meu respeito. Ele é sexista, machista, desmoralizante, e todo mundo da família fala: Carmen, sai disso, chega, já fez o que tinha que fazer no espaço. Eu temo na política. Pausa aqui, Carmen, deixa eu te falar uma coisa. Eu duvido que a família de qualquer mulher do Brasil iria recusar que ela se tornasse ministra do STF. Nenhuma, não, tem o total de 0 famílias faria: minha filha, ou minha esposa, ou minha mãe vai ser ministra do STF. Não vai não. Para. É o melhor emprego do Brasil. Não existe nenhum emprego melhor no Brasil do que ministro do STF. Você tem um salário alto garantido, você tem uma aposentadoria alta garantida. Se você fizer merda, você tem aposentadoria compulsória com valor integral. Você tem ampla influência sobre todas as outras esferas do Poder Judiciário. Você tem ampla influência política. E claro que você vai ganhar muito dinheiro através de casos que, coincidentemente, os escritórios que você vai dar acesso, né, vão julgar. É isso. Vão pegar. É isso. Ministro Supremo, não existe nenhum emprego melhor do que ministro Supremo. Não existe. Simplesmente não existe. É o melhor emprego do Brasil. Então, assim, essa declaração da Carmen Lúcia mostra que, infelizmente, ela também está contaminada pelo fato de estar dentro de uma bolha. Eu imagino essas pessoas, sei lá, no jantar ali, eles estão num jantar. Ai, como é difícil a nossa vida, né? Nossa, a gente é magistrado, a gente não pode nem, sei lá, fazer determinada coisa, né? Nossa, muito difícil. Você vê o salário de magistrado, não dá nem pra ir jantar em Paris uma vez por semana. E aí vocês ficam lá alimentando uma coisa que tá fora da realidade. Tá ruim, então sai. Tenho certeza absoluta que 0 famílias teriam problema em ter uma mulher como ministra do STF. Tá bom? Vamos lá? TSE troca comando e terá Nunes Marques na presidência das eleições. Mudança ocorre após a saída antecipada de Carmen Lúcia para facilitar a transição para a nova presidência de Nunes Marques e André Mendonça. Não é mesmo? Vamos lá. Descer um pouquinho. Essa terça agora, então, dia 14, que é hoje, né? A eleição deve confirmar os ministros Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice-presidente, respectivamente, segundo a tradição do tribunal. A mudança ocorre após o ministro Carmen Lúcia, atual presidente da corte, informar que anteciparia sua saída do TSE para dar mais tranquilidade à nova gestão responsável pela condução das eleições de outubro. Desce um pouquinho. Carmen poderia permanecer no cargo até dia 3 de junho, mas afirmou que a saída antecipada daria mais tempo para Nunes Marques se preparar para o pleito. Caso deixasse a função no último dia, ele teria cerca de 100 dias para organizar as eleições. Pior que faz sentido o que ela está falando, tá? Desce um pouquinho. Desde que, ao invés de deixar para o último dia de mandato, em 3 de junho, a sucessão da presidência desse TSE se inicia. Lembrando, gente, TSE é uma coisa, STF é outra, tá? Com os presidentes da eleição dos dirigentes da casa, o processo de transição para garantir equilíbrio e tranquilidade na passagem das funções. Com isso, quem assumirá a vaga no tribunal é o ministro Dias Toffoli, atualmente substituto da magistrada que passa a condição de titular. A eleição que ocorrerá no mesmo dia em que o tribunal julga o recurso, pode cassar a chapa de Antônio. Aí é outra coisa, né? Não, calma. Peraí, que eu me perdi aqui no meio.
Quem assumirá a vaga no tribunal não é o Dias Toffoli, é o Nunes Marques, não é? Não, vamos lá. A eleição, assim, tradicionalmente eles fazem uma eleição, mas a eleição ela é só pro forma, porque ele tem uma ordem já de quem vai presidir. O próximo presidente é o Cássio Nunes e o vice é o André Mendonça. Então o que ela falou? Em vez de eu ficar aqui até o último dia, eu saio, né, para que haja as eleições. Enquanto eu saio e eles não assumem, o Dias Toffoli é o presidente da casa, porque acho que ele era o vice. É uma coisa provisória, isso aí tá normal, isso aí tá no rito. Moraes, Dino, Gilmar e Zanin formam uma aliança contra a agenda de Fachin no STF. É a bancada da impunidade, segundo o MB Livre. Ministro Alexandre Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin do STF formam uma aliança contra a agenda de Edson Fachin na presidência da corte em meio às repercussões da investigação do Banco Master, né? É óbvio que isso ia acontecer, né? Você enxerga pra ler isso aqui? O quê? Essa parte aqui? Por motivos diferentes, ministros criticam o presidente da corte e cobram defesa mais enfática de colegas em meio à crise do Master, não é mesmo? A investigação sobre relação de Vorcaro com ministros reconfigurou a atuação de grupos e integrantes do tribunal. Né? E aliás, eles conseguiram uma foto com todos, velho. Cara, os caras acharam uma foto com todos e ainda tem um Messias ali no meio, olha lá. Aqui, ó. Só faltou o Gilmar Mendes aí, né? É, mas tá o... Ah, não, tá aí, não. Não. É o Alexandre Moraes, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, o Messias e o Cristiano Zanin. O Gilmar tá aqui, o Dino tá aqui, Alexandre, Zanin. Então, eles tá conseguiram uma foto completaça, muito boa. E eles boa. estão num jogo, aparentemente, né? É, acho que é um jogo, sei lá. Falando em ministros... Vamos lá. Relator da CPI do crime organizado propõe indiciamento de PGR, Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. Cara, eu vou falar um negócio seu, o Alessandro, né? Alessandro... Como é o nome dele? Alessandro Vieira, né? Cara, vamos lá. É peitudo. Este é peitudo, tá? Não conheço as ideias dele. Não sei se é de direita, de esquerda, não sei. Mas é peitudo, mano. Desce aí. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do PGR, Paulo Gonet. Cara, o Alessandro Vieira, ó. Só explicando pra você, você sabe que assim, toda CPI, você trabalha tal, e o presidente, né, ele apresenta um relatório. Este relatório, ele dá indicações. Eu vou dar um exemplo do que já aconteceu na Assembleia. Quando eu participei da CPI das universidades, a gente fez um trabalho lá de investigar os caras tal, e como o relator era um bosta, tá? Como você tinha ali no trabalho a Valéria Bolsonaro, o Gil Diniz, esses caras todos, tinham o Douglas Garcia, que só faziam perguntas idiotas e tipo assim, o senhor doutrina na sala de aula? Aí o cara, mas eu sou... Como é que chama o cargo máximo? Eu sou reitor, eu não posso doutrinar ninguém, cara, nem dou aula, né? O senhor está com as contas públicas em dia? O cara mostrava, olha, cara, de acordo com as contas que eu tenho que pagar aqui, tem uma questão previdenciária, né? A maior parte dos custos do departamento pessoal vão com professores que nem estão mais na ativa. São professores aposentados, né? Então, o relatório da CPI das universidades que eu participei foi um absurdo de fraco, foi uma bosta. Foi horrível. Tá? Então o relator é muito importante. O relator é extremamente importante. Vou falar, mano. Quem trabalha de verdade no relatório de uma CPI trabalha demais. Eu não conheço os assessores do relator do Alessandro Vieira, mas eu tenho certeza que eles tiveram muito trabalho para fazer esse relatório. Você tem que ir lá, ver todas as provas que apresentaram, ver o depoimento de todo mundo, ver se uma coisa está condizente com a outra, ver se tem contradição. A partir da contradição, você tem que pegar e apontar, isso aqui não foi explicado, isso aqui é responsabilidade de tal órgão investigar. É um trabalho do caramba, velho. É um trabalho do caramba. E remando contra o STF, porque o STF, né, a gente viu ontem que o STF livrou mais de 100 pessoas de irem lá depor, né? Então assim, os caras fizeram um bom trabalho, né? Vamos lá, o texto que será votado na tarde dessa terça-feira aponta que há indícios de crimes de responsabilidade por parte do PGR e do Dias Toffoli, Alexandre Moraes e Gilmar Mendes. As conclusões da CPI, tá falando que não é o texto final, porque às vezes alguém quer mudar alguma coisa, mas geralmente, cara, é, tá? Eu acho que não tem oposição na CPI, né? Tá muito consenso, né?
No relatório ele afirma que a CPI foi alvo de flagrante limitação de recursos, agravada pelas enormes barreiras políticas e institucionais levantadas na medida em que informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República começaram a ser investigadas, né? Por isso, entre os motivos de indiciamento, é razoável que a decisão se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Puta que pariu, Alessandro. Ó, que relatório, hein, velho? Que relatório, né? De acordo com a CPI, os ministros citados deveriam ter sido declarados suspeitos para julgar o caso do Banco Master no Supremo, devido às supostas relações de proximidade com os envolvidos no caso, principalmente o dono do banco, Daniel Vorcar. Aí, crime de responsabilidade, ele fala que o Toffoli e o Moraes proferiram julgamentos quando, por lei, eram suspeitos na causa, né? Tem ali, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O ministro Gilmar Mendes proferiu julgamento quando, por lei, seja suspenso na causa. Desce um pouquinho. Procurador-Geral da República ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições. Segundo a lei, isso significa proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, né? E aí fica mostrando ali a relação deles, que todo mundo já sabe, né? O Toffoli tinha basicamente uma sociedade com o cara, né? Comprou cotas daqueles fundos podres que alavancaram e ficaram gigantes. E o Alexandre de Moraes, que segundo algumas reportagens, segundo a CNN, se não me engano, o caso dele é ainda pior do que o Dias Toffoli, ele simplesmente tinha um contrato de 129 milhões para defender o Master, né? Se encontrou com o Lula, se encontrou com o Daniel Vorcar, né? Fez reuniões com o presidente do Banco Central para tentar ajudar o Master. Então, assim, cara, eu contei, alguém, quando a gente tava vendo esses casos, alguém no grupo nosso mandou assim, falou, cara, a gente tá tão acostumado a falar, né, de roubalheira, tal, que a gente não costuma falar uma coisa, mas os caras são muito bandidos, né? Uma pessoa mandou no grupo aqui, pô, os caras são muito bandidos, né? Para e pensa um pouquinho, os caras são muito ladrão, né, velho? Né? Mandaram no grupo. Se você chegou até aqui, é porque você não engole narrativa pronta. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vê os cortes que muita gente prefere que você não veja. E faz o mais importante agora, compartilhe esse vídeo, porque informação de verdade só se espalha quando alguém decide passar pra frente.